Amém, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Nós começamos no domingo passado a expor aqui na igreja, à noite, esta carta. Na realidade, hoje é que nós vamos começar na carta propriamente dita, não é? Domingo passado nós expomos aqui Atos capítulo 16. E por que Atos capítulo 16? Porque ali é um retrato do momento histórico em que a igreja foi organizada, foi fundada em Filipos, né? Paulo, Silas, os servos missionários de Deus ali presentes naquela viagem missionária, estabeleceram então a sua chegada em Filipos. A gente, ao longo das nossas mensagens, das nossas exposições, nós vamos aprendendo um pouco mais dessa cidade, nos contextualizando um pouco mais também com o mundo da época, né, para que a gente possa sempre tirar as melhores lições do texto bíblico, porque o objetivo maior é que o texto, a palavra de Deus, possa nos instruir, possa nos ensinar, possa nos mostrar um caminho sobremodo excelente que todos nós precisamos trilhar. Curve, aliás, vamos ler, depois nós vamos orar. Filipenses capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, será o texto alvo da nossa reflexão nessa noite. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês e em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a graça de Deus sobre a nossa vida. Vou pedir a Ariane que nos eleve a Deus nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, a palavra, ó Deus, que tem dado sentido a nós. E a sabedoria necessária para compreender para a nossa vida por meio da porção da Sua palavra. Amém. Para glorificar a todos. Amém, amém. Irmãos, rapidamente, relembremos um pouco de Atos capítulo 16, de como essa igreja surgiu. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, então passa na cidade de Filipos, uma cidade estratégica, extremamente importante, uma província romana, e ali, juntamente com Silas, ele prega o Evangelho. Nós temos o nascedouro da igreja relatado, inclusive, com algumas histórias bastante interessantes. Nós temos a figura de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher
de posses, asiática, de Tiatira, mas que, o que tudo indica, exercia ou tinha sobre ela exercida a influência do judaísmo, porque ela estava num local semelhante a uma sinagoga, orando com outras mulheres. Os servos do Senhor ali chegaram, pregaram o evangelho, e o texto diz então que ela entende a mensagem do evangelho, ela é batizada, ela se converte ao evangelho. Depois nós vamos encontrar Paulo pregando a uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, que dava lucro, não é? Uma escrava. Então eu saio de uma mulher muito rica, de uma mulher poderosa do ponto de vista do status social, para uma jovem que era escravizada do ponto de vista de Satanás. Ela possuía um espírito imundo habitando nela, ou vários espíritos, e também escrava do contexto social, porque homens maus a utilizavam para ter lucros, para ganhar dinheiro. Então ela é liberta, o servo do Senhor ali, em nome de Cristo Jesus, promove a libertação daquela jovem. Aqueles homens, não é, ficaram extremamente chateados, eles perderam a possibilidade agora de lucrar com aquela jovem, ela verdadeiramente foi liberta, e essa é uma verdade da qual nós não podemos nos esquecer jamais. Conhecereis a verdade do Evangelho de Cristo, e certamente todos nós seremos livres por Cristo das amarras, dos grilhões do pecado, dos grilhões, não é, de Satanás, que muitas vezes tenta nos aprisionar. Paulo então é preso, aqueles homens apanham Paulo, levam a autoridade aos juízes romanos naquela província, ele é açoitado, ele é preso juntamente com o seu companheiro de viagem, ele é colocado num calabouço, não é, numa masmorra, ele tem os seus pés amarrados a um tronco, e por volta de meia-noite, mais ou menos, quando estava ali na prisão, o texto diz que eles oravam, louvavam, cantavam a Deus, aconteceu um terremoto. Então, nós nos deparamos com uma ação extraordinária de Deus, onde as portas daquelas cadeias, né, foram abertas, e havia ali um carcereiro que, diante do acontecido, percebe a grande complicação que ele estaria se aqueles presos fugissem. Então ele puxa uma espada na ideia, na tentativa de tirar a sua própria vida. Para ele, era melhor tirar a vida do que cair na mão de César, né? ou de sofrer uma morte terrível por ter permitido que aqueles presos, então, fugissem ali da cadeia, da masmorra. Paulo, percebendo a cena, diz que ele não deveria fazer isso, porque ninguém havia fugido. Ele então queda-se diante do apóstolo e pergunta, né, o que devo fazer para ser salvo. O apóstolo então diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele então e a sua família, toda a sua família também é batizada. Então nós temos uma vendedora de púrpura, uma mulher que tem uma origem pagã, mas que vive sob a influência da espiritualidade judaica, convertida ao cristianismo. Nós temos uma jovem de uma classe baixa, escrava de Satanás, escrava social, sendo liberta pela mensagem do Evangelho. E nós temos um funcionário público, um funcionário do Estado, um funcionário de César, do Império Romano, alguém que, independente da função que exercia, provavelmente tinha e nutria muito respeito pelo Estado, quiçá até tivesse o Estado como sendo o grande Deus da sua vida. Esse homem também é transformado. É assim que nasce a igreja na cidade de Filipos. Aqui nós estamos num outro momento, num outro tempo histórico, não é? Anos mais para frente. Provavelmente essa carta ela é escrita no ano 61, 62, depois de Cristo. O contexto em que ela é escrita: Paulo está preso na cidade de Roma, sua primeira prisão de Roma. Ele depois vai ter a segunda e definitiva prisão, mas aqui, ao que tudo indica, é a primeira prisão de Paulo em Roma. E ali ele recebe a visita de Epafrodito, né, de um comissionado dos irmãos ali da igreja de Filipos, dos filipenses, e provavelmente, então, esse mesmo irmão que leva uma ajuda, que
que ali vai consolar o apóstolo, porque a igreja dos filipenses, lá, a igreja de Filipos, toma conhecimento da prisão do apóstolo. Provavelmente é ele quem leva essa carta de volta à igreja, aos filipenses. Então, nós vamos ter um contexto bem claro aqui dessa carta. Paulo escreve essa carta na cadeia, quando estava preso. Por que isso é importante? Porque isso vai potencializar esse contexto, essa informação de que o apóstolo estava preso. Com certeza vai potencializar muitas das suas falas, muitos dos ensinamentos que nós encontramos aqui. E aí Paulo então escreve essa carta, costumeiramente, verso 1 e verso 2, nós temos aquela introdução que geralmente o apóstolo Paulo usa, que não é uma mera formalidade, mas uma introdução que carrega consigo também conceitos teológicos muito interessantes. Nós vamos sempre ver o apóstolo Paulo, não é, se colocando nessas introduções como servo de Deus. Então ele tem esse conceito de que ele é servo e simplesmente servo. Lembra-nos, aqueles que estavam aqui hoje pela manhã, do conceito que João Batista possuía também, ele era servo. Lembra da frase de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua, não é? Então Paulo geralmente nessas introduções vai trazer essa ideia de que é servo, vai trazer essa ideia de que ele é comissionado, ele tem um ministério, ele tem uma função, ele tem uma comissão dada pelo próprio Deus, não é? A missio Dei, e ele vai então trazer aqui um desejo que é sincero do seu coração, que aquela igreja possa desfrutar da graça, da paz, e em algumas cartas ele inclusive usa também a nomenclatura misericórdia. Aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando da graça e da paz de Deus, que é extremamente importante nesse contexto. Paz, não é uma palavra que carrega consigo a ideia lá desde o Velho Testamento, do shalom, da paz de Deus, daquela paz que excede todo o entendimento, da capacidade de ter paz mesmo em meio às dificuldades. Lembremos que a igreja aqui nesse período está sendo perseguida, está sendo dizimada, os mártires já estão surgindo, o próprio apóstolo Paulo está preso, e ele preso fala de paz e deseja paz àqueles irmãos. Então é alguém que está preso, mas mesmo preso e diante da angústia da cadeia, ele goza dessa paz e deseja essa paz para aqueles que ele escreve, né? Para o destinatário desta sua da carta. Deseja a graça também, e aqui é algo maravilhoso que nós podemos ter, desejar para a nossa vida, para a vida das pessoas, porque a graça é um favor imerecido de Deus, é algo que Deus nos dá, que nós não merecemos, mas que precisamos, sem a qual nós estaríamos condenados, sem a qual nós não poderíamos nutrir no nosso coração nenhum sentimento de esperança futura. Nós somos o que somos, pela graça de Deus. E aí nós vamos então a partir do verso 3 até o verso 11, ainda numa pegada de introdução, nós vamos ver talvez a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreve, ou mais carregada desse sentimento pessoal. E eu olho para esse texto e tem muitos comentários a respeito disso, tem muitos comentários bíblicos, tem muita gente boa que escreveu a respeito desse texto, né? Nós temos uma série de mensagens do reverendo Dr. Martin Lloyd-Jones, nós temos Calvino, nós temos Carson, nós temos tantos outros, F.F. Bruce, nós temos William Hendricks, teólogos, biblistas, hebraístas, pessoas especializadas em grego, comentando essa carta. Obviamente que todos esses livros, todos esses comentários, eles vão enriquecer a nossa interpretação. Mas eu gosto de olhar, e depois de ler um bocado de coisa, eu olho para esse texto e aí, nas minhas meditações, qual a perspectiva para abordar nesse texto, para olhar para esse texto, para compartilhar com a igreja, para compartilhar com os meus irmãos. Quando eu coloquei todas essas informações,
nessa grande equação aqui de interpretação, o apóstolo Paulo preso, uma igreja que está o ajudando em oração, mas fisicamente, uma igreja que levou donativos para o apóstolo Paulo. Quando eu vejo alguém que está preso, mas mesmo preso está fortalecendo aqueles que estão ali em contato com ele, me vem à mente, meus amados irmãos, aqui tão somente a ideia da comunhão dos santos, da unidade da igreja. A comunhão dos santos, entenda a comunhão dos santos como o relacionamento da igreja de Cristo. E eu olho para esse texto e de fato eu enxergo aqui essa comunhão que transcende a geografia. Veja, quando nós formos acompanhando verso por verso aqui, lendo mais uma vez o texto, nós vamos ver que Paulo está preso, tem a sua movimentação restrita, mas ele está preso e ao mesmo tempo continua ligado geograficamente, mentalmente, de coração, de corpo, de alma com aquela igreja que está a quase 2.000 quilômetros de distância de onde ele se encontrava naquele instante, naquele momento. Nós vamos ver irmãos que se propõem e executam aquilo que propõem em ajudar, em consolar. E nada mais propício, não é, irmãos, para momentos como esse que nós vivemos, momentos que se acentuam muitas vezes algum tipo de aflição, seja por que motivo for. Nós temos falado muito sobre esse contexto da pandemia. Para mim, existem outros contextos que são até mais angustiantes do que esse, como, por exemplo, o esfriamento da fé na igreja, como, por exemplo, irmãos que estão nas fileiras do Evangelho há tantos e tantos anos, mas que sucumbem às pressões do paganismo atual, às filosofias e ideias humanistas, pessoas que estão abandonando o Evangelho, pessoas que estão, de fato, naquele trajeto, né, naquele caminhar que a palavra de Deus nos adverte também sobre os últimos dias de apostasia, de abandono da verdadeira fé. Esses são contextos também que trazem muitas vezes angústia, preocupação ao meu coração, vendo as nossas crianças sendo doutrinadas numa perspectiva de vida contrária à palavra de Deus. Não é apenas uma perspectiva apresentada a elas de uma alternativa diferente da Bíblia, não, é contrária à palavra de Deus, que afronta a palavra de Deus. Ver os nossos adolescentes, os nossos jovens sendo tragados muitas vezes por ideologias e filosofias contrárias à palavra de Deus, tornando-se verdadeiros zumbis do establishment social, acadêmico, educacional, tendo seu envolvimento com a igreja cada vez mais frio, tendo seu interesse pelo reino de Deus cada vez mais eclipsado e cada vez mais se voltando para si mesmo, num crescente de orgulho, de soberba, de materialismo, numa perspectiva de vida e de futuro, onde muitas vezes Deus sequer é mencionado ou cogitado. Esses são pontos que devem ser e devem trazer preocupação à nossa vida, eu diria até muito mais do que a pandemia. E digo isso, meus amados irmãos, porque se a Covid um dia me atingir ou atingir qualquer de nós, como atingiu muitas pessoas, e nos tirar a vida, porque essa é uma realidade. Eu posso pregar hoje e amanhã não estar mais aqui com os irmãos. Ainda bem que está gravado, depois a turma vai ver. Olha o que foi que o pastor falou antes de morrer. Mas eu posso ter uma certeza e uma convicção no meu coração de que eu estarei na presença do meu Deus. Eu estarei na Nova Jerusalém. Agora, aqueles que abandonam a fé podem ter uma vida saudável, mas não podem ter a esperança, a certeza e a convicção de que vão estar na presença de Deus. Os irmãos percebem? Percebe quando a palavra de Deus diz que vale muito mais perder essa vida e ganhar a vida eterna. Esse é o contexto. Tem coisas mais importantes. Não é que estas não sejam importantes. O ponto não é esse. O ponto é tem coisas mais importantes. E nesse contexto de lutas que nós travamos, seja no contexto da pandemia, seja
nessa apostasia, nesse esfriamento espiritual, seja no liberalismo teológico muitas vezes crescendo, seja na afronta que a palavra de Deus tem sofrido, seja na cristofobia presente nos nossos dias, se tem algo que vai fazer muita diferença na nossa vida, é a comunhão dos santos. Não esqueça disso. A comunhão dos santos é extremamente importante para nós. Eu queria tentar, espremendo um pouquinho aqui, não todo o texto, mas alguns pontos, não é, por conta até do tempo, a identificar o porquê a comunhão dos santos é tão importante para nós. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos é o contexto da comunhão dos santos. E quando eu falo de comunhão dos santos, meus amados irmãos, eu não estou falando de uma comunhão meramente estabelecida no âmbito horizontal, entre nós, irmãos em Cristo. Mas essa comunhão dos santos, ela se dá também na presença de Deus. Ela é horizontal e ela é vertical. Afinal de contas, quem é o cabeça da igreja? Afinal de contas, quem é o Senhor da igreja? É uma comunhão que se dá entre o noivo e a noiva, não é? É a comunhão em que o corpo de Cristo é habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós, igreja do Senhor Jesus, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que age em nós, logo nós somos novas criaturas. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Então, o contexto da comunhão dos santos não prescinde a ideia da comunhão com Deus também. É um contexto amplo. A comunhão dos santos que é experimentada, vivenciada, vivida também na presença do Deus soberano. E por que essa comunhão é importante? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Nós começamos a ler esses textos aqui, cada um desses versos do apóstolo Paulo, cada uma das suas expressões a respeito daquela igreja, e eu encontro aqui um apóstolo Paulo, um servo de Deus, não esqueça que está preso em Roma, com a possibilidade de morrer, e as prisões naquela época não eram prisões em que os direitos humanos eram levados em conta. Lembre-se que quando ele foi para Filipos, ele foi açoitado. Não foi só uma prisão, não é, que não pode nem botar algema, não, ele levou uma pisa, foi açoitado, ele, Silas, e foram para a cadeia, amarrados num tronco, para que não fugissem. Mas a gente lê os versos aqui, a gente vê que no apóstolo Paulo o seu coração transborda de alegria. Aqui é o primeiro destaque que eu faço para a importância da comunhão dos santos, porque ela faz com que o nosso coração se encha e até transborde de alegria. O Dr. Martin Lloyd-Jones, inclusive, a sua série de mensagens nessa carta de Filipenses, o título que ele deu é A Vida de Alegria. Ele introduz as suas primeiras mensagens, as suas primeiras reflexões nessa carta, justamente chamando a atenção para isso, e não apenas ele, todos os outros comentaristas observam aqui que nós estamos diante de um apóstolo Paulo que está feliz, de um apóstolo Paulo que está alegre, e nós nunca podemos perder de vista que ele está passando um momento de angústia e de aflição, mas nesse momento, a comunhão com os irmãos, mesmo que não seja geográfica, mesmo que estivessem aqueles irmãos distantes, mas essa realidade se faz presente no seu coração, na sua relação com Deus também, a ponto de enxergarmos aqui um apóstolo Paulo que vai agradecer a Deus, que vai se alegrar na presença de Deus, que vai ter o seu coração transbordante de alegria. Veja que é uma mensagem muito particular, é uma mensagem muito pessoal, em que ele deixa que esse sentimento de alegria que está no seu coração, ele possa aflorar. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Verso 4. Fazendo sempre com alegria. Veja, é alguém que está preso e está nos ensinando a respeito de alegria. Meus amados irmãos, por mais que seja difícil as relações humanas, por mais que dentro da comunhão dos santos, da vida da igreja, nós tenhamos dificuldades e problemas, é aqui que Deus faz com que a alegria plena de servi-lo possa transbordar na nossa vida e no nosso coração.
eu agradeço a Deus. Ele vai continuar, inclusive, falando a respeito de gratidão, e esse é um ponto que eu também preciso destacar. A alegria está intimamente ligada à gratidão. Eu até arrisco aqui, numa filosofia que eu não sei se é boa, de dizer que não há alegria sem gratidão e não há gratidão sem alegria. As duas coisas estão intimamente ligadas. Eu até diria mais, no meu ponto de vista, a gratidão ela gera alegria e a alegria gera gratidão. Pensemos de uma forma muito simples, naquela ponto de vista material, que é mais fácil da gente raciocinar. Aquele presente que você tanto queria, que você tanto gosta, aquela coisa que você tanto almejava e você recebeu. Você vai ficar triste, você vai começar a chorar de raiva, você vai se trancar no seu quarto, ou você vai abrir um sorriso. Quando nós somos tomados pela alegria plena, e quando a gente fala de transbordar, a gente está falando de uma alegria tamanha que nós não seremos capazes de escondê-la, de contê-la. Porque quando nós somos tomados de uma grande alegria, nós sequer conseguimos esconder o riso, a alegria. E geralmente quando somos agraciados dessa forma, ato contínuo, depois de desfrutarmos desse sentimento de alegria, do sorriso estampado no nosso rosto, geralmente, ato contínuo, o nosso coração se enche de gratidão. Muito obrigado. Não é só uma mera formalidade social de agradecer. Isso acontece quando a gente não gosta do presente. E nessa hora a sinceridade das crianças ela é fantástica, não é? Se você quiser, por exemplo, dar uma roupa para uma criança de 4, 5 anos, faça. Eu não estou dizendo que é errado. Só não pergunte se ela gostou. Porque talvez você não goste da resposta. Quer fazer? Faça. Agora, não pergunte se ela gostou. Porque a criança não vai ter esse freio. Esse freio social que nós temos. Não é? Geralmente esse freio, nós adultos que já estamos aí tarimbados, né, nas relações sociais, já somos expertos em hipocrisia, né, já sabemos falsear muito bem as expressões, as falas, porque a vida, não é? E eu digo a vida não é a vida como um ente que existe, a vida, as nossas relações, a vivência, os anos de vida vão nos ensinando essas coisas erradas, não é? E nós vamos então aprendendo a falsear, a dizer que estamos alegres quando nós não estamos alegres, a agradecer quando nós não temos gratidão no nosso coração, né? Agora, se de fato nós estamos alegres, não tem como esconder. A alegria ela vai transbordar e essa alegria vai gerar um sentimento de gratidão a Deus. Veja, eu estou vendo aqui o apóstolo Paulo preso em Roma, recebendo a visita de um irmão lá de Filipos, levando donativos, levando recurso financeiro para ele, de alguma forma tentando amenizar o seu sofrimento. Naquele momento, o apóstolo Paulo é tomado de uma alegria tal, e na escrita daquela carta, ele não vai fazer outra coisa senão agradecer a Deus e agradecer aqueles irmãos pela bênção que aqueles irmãos estavam proporcionando à sua vida, principalmente quando nós reconhecemos que não merecemos. Porque para o orgulhoso, para o soberbo, para aquele que acha que merecia receber o presente, ou que talvez aquele presente ainda foi aquém do que ele merecia, o sentimento de gratidão não vai existir. Mas eu volto lá para o versículo 1. O que é que o apóstolo Paulo diz? Paulo e Timóteo, servos. O servo não acha que merece. O servo não se vê igual ao Senhor. O vaso, em hipótese nenhuma, vai pensar, imaginar, almejar ser igual ao oleiro. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. A alegria, ela é possível em meio às tribulações. Me permita ser aqui o mais prático possível para você, tentando aplicar essa verdade que nós encontramos, não é? Graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho.
o coração transbordante de gratidão a Deus, e ele diz que faz tudo isso com alegria no seu coração. Ele suplica, ele ora a Deus por aqueles irmãos. Ou seja, eu estou diante de um homem aqui que está transbordando de gratidão, que está transbordando de alegria. Eu pergunto, você é uma pessoa alegre? Será que você também é uma pessoa que tem transbordado de alegria e de gratidão na sua vida? Ou será que nós estamos nos tornando pessoas casmurras, pessoas, reclamonas da vida, pessoas que não conseguem enxergar sob hipótese alguma as bênçãos que têm recebido? Meus amados irmãos, será que nós temos motivo para reclamar tanto como nós reclamamos? Eu acho que essa reflexão ela precisa ser feita. Talvez você diga assim, pastor, eu estou passando por um momento de extrema dificuldade. Ok, nós compreendemos tudo isso. Em algumas vezes eu também vou fazer o que eu não deveria fazer, mas eu pergunto, será que algum de nós aqui pode se comparar à situação em que Paulo estava? Sendo torturado, preso, quase que no corredor da morte. Ele não está numa democracia. Ele não está num contexto político em que ele ia tentar apelar para tribunais, para isso ou para aquilo. Ele só podia apelar para César. Ele estava, entre aspas, aqui, e aí a gente está diante de um império, de um imperador, e o imperador tinha o poder da legislação, tinha o poder do executivo, tinha o poder do judiciário, tinha o poder de polícia, tinha o poder de matar, de deixar vivo. Lembremos, por exemplo, da história de Nero, louco, maluco, tanta gente que ele matou. Então, no corredor da morte, sendo torturado, aprisionado, e obviamente de forma injusta, porque talvez mais do que apanhar na cadeia, doesse no coração de alguém o fato de estar preso injustamente. Você já foi alvo de alguma injustiça na sua vida? O que é que você sentiu quando você foi alvo de alguma injustiça? Daquela fala caluniosa que não é verdadeira, daquela injúria que não é verdadeira, daquela afirmação que não é verdadeira, daquela exposição equivocada e errada que fizeram de você, e você se sentiu extremamente injustiçado. E quando nós nos sentimos injustiçados, nós comemoramos, nós vamos fazer um churrasco. Olha, vamos fazer um churrasco, está todo mundo convidado, e o churrasco aqui a gente não vai comemorar mais um ano de vida, não. A gente vai comemorar porque eu fui injustiçado. Não é esse o sentimento que vai estar no nosso coração. Quando nós somos injustiçados, nós ficamos revoltados, nós ficamos indignados, nós ficamos entristecidos, nós ficamos enfurecidos. Mas veja, o apóstolo Paulo aqui entende que até aquela injustiça que ele está sofrendo no processo que estavam levantando contra ele, pelo simples fato dele estar pregando o evangelho, pelo simples fato dele estar demonstrando o poder de Deus, libertando os cativos, os oprimidos, curando, batizando, abençoando, ensinando, pregando, tudo isso se tornou uma coisa terrível. E ele então é aprisionado, então ele é açoitado, então ele é martirizado. Mas em todo o processo do martírio, ele não perde a alegria, ele não perde o sentimento de gratidão, porque ele se enxerga como um servo e ele sabe que ele está no lugar certo. O lugar certo é a vontade de Deus, mesmo que torturado, mesmo que injustiçado, mas nesse momento de deserto, nesse momento de angústia, ele é abençoado através da comunhão dos santos. É como se ele recebesse um copo com água no momento de muita sede. E aí a sua alegria transborda e a sua gratidão transborda. A comunhão dos santos, meus amados irmãos, ela é importante porque ela é capaz de produzir essa alegria, ou esse transbordar de alegria no nosso coração. Não se deixe enganar, não se afaste da igreja. Eu ontem estava conversando com um irmão, ele me falando de uma outra pessoa que está meio chateada com as coisas da igreja e tal, e enfim, começou a se afastar. Todas as vezes que eu escuto isso, eu já fico profundamente preocupado.
porque ao longo desses meus 20 anos de ministério aí, eu sei o efeito que causa na vida de uma pessoa aqueles que se afastam da igreja, aqueles que se afastam da comunhão dos santos. Não tem como comparar não, meus amados irmãos. Não tem como comparar. Nós temos problemas aqui, lógico, nós somos pecadores, mas aqui ainda é o melhor lugar para se estar. A comunhão dos santos ainda é a melhor comunhão a ser desfrutada, e ela é extremamente importante, porque ela é capaz de nos fazer transbordar de alegria e de gratidão em meio às lutas desta vida. Um outro ponto que me chama a atenção, ela não apenas vai produzir essa alegria, né? Vai nos encher, vai nos transbordar de gratidão e alegria, mas ela também vai fortalecer a nossa fé. Lendo esse texto, ele vai falar de memória, não é? Dou graças ao meu Deus por tudo que... Estou lendo ainda o verso 3. Lembro de vocês. No mesmo momento que eu li esse texto, eu fui lançado lá para Lamentações, capítulo 3. Não vou ler todo o capítulo 3. Ele é um capítulo que vai falar justamente desse momento de sofrimento do povo que estava se afastando de Deus, e o lamento então do profeta é que ele precisa trazer à sua memória aquilo que é bom, aquilo que dá esperança. E aí ele diz, por exemplo, a partir do verso 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Veja, é o profeta orando, expressando e externando aquilo que estava no seu coração, um sentimento profundo, percebe? Aqui o sentimento também transborda. Verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí o verso 21, que é para mim fantástico, como que um antídoto contra todo esse sofrimento que está se abatendo contra a alma do profeta do Senhor. Ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu olho para um Paulo na cadeia, acorrentado, açoitado, dolorido, mas naquele momento o que é que ele trouxe para a sua memória? Mais problema? Mais dificuldade? Ele ficou cogitando o dia que ele iria morrer, ele ficou refletindo sobre tudo isso naquele ar de pesar, de lamento profundo. O lamento nos assalta. Esse texto de Jeremias, por exemplo, nos ensina isso. Lembre-se do outro salmo, o salmista Davi dizendo, a minha alma recusa a consolar-se. Essa é uma luta travada. Não sei se eu vou acertar o português assim. É uma luta que eu travo comigo mesmo. Com eu mesmo. A luta pela esperança. A luta em poder olhar e perceber e acreditar na luz no fim do túnel. E aí, de forma muito prática, qual é o exercício que o apóstolo faz? É um exercício isso. Ele usa a sua memória. E o que é que ele lembra? Lembra de vocês. Ele lembra da igreja. Eu preguei aqui as mensagens também no livro de Jonas. Não sei se os irmãos lembram. Quando Jonas decide desobedecer a Deus, ele não ora, ele não busca o Senhor, ele simplesmente vai desobedecendo. Deus manda ir para um lado, ele vai para o outro. Geograficamente no processo de descida. E ele vai ao fundo do poço. Literalmente falando, né? Ele é apanhado por um grande peixe e ali no fundo do abismo, dos mares, com a morte batendo à sua porta, ele finalmente decide orar. E se você olhar a oração de Jonas, eu acho que é o capítulo 2, se eu não estiver enganado, você vai ver que de muitas coisas que ele ora, tem uma que ele diz assim, que ele se recorda eu acho que a expressão que ele usa é das festas, ou alguma coisa assim, é como se ele se lembrasse de Israel. Jonas está dizendo, eu estou aqui para morrer e agora eu estou me lembrando da família da aliança. Eu estou me lembrando das músicas que eram cantadas, que Davi compôs, dos salmos.
Eu estou me lembrando das conversas com os meus irmãos nas festas. É como se nós estivéssemos dizendo assim, eu estou lembrando, no pior momento que eu esteja passando, no vale da sombra da morte, eu estou lembrando daquele dia da igreja, onde o pastor de Gleito estava pregando. Estou lembrando da Adjane cantando, do Hugo tocando, do João tocando. Estou lembrando das aulas do presbítero Jorge. Eu estou lembrando das conversas nos bastidores. Eu estou lembrando de tudo isso. O que é que o apóstolo está nos ensinando? Eu lembro de vocês. Eu trago a memória. Aquilo que me dá esperança, esse é o exercício. Foque naquilo que traz esperança, meu amado irmão. Lembre-se, ocupe a sua memória com aquilo que presta, com aquilo que é bom, com aquilo que é capaz de fazer com que o seu coração transborde de alegria e de gratidão a Deus. Conta as bênçãos, dize quantas são, e serás surpreso quanto o Senhor já fez na sua vida. Por mais que você tenha lutas, e eu não nego que você as tenha, porque eu as tenho também, por mais que enfrentemos lutas, problemas e dificuldades, nós precisamos enxergar e trabalhar a nossa memória para aquilo que traz esperança, para aquilo que é bom. Eu lembro de vocês. Ele lembra então daquela igreja amorosa, ele lembra daquela igreja que está vinculada a ele desde o primeiro dia do seu trabalho missionário ali naquela igreja. Ela nunca deixou de abençoar o apóstolo Paulo, mandando donativos, o ajudando em Corinto, o ajudando em Roma e em outras situações também, como ajudando até outras igrejas, irmãos operosos. E isso traz saudade ao seu coração. Verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês e do profundo afeto de Cristo Jesus. Pensar na igreja em Filipos fazia bem para o apóstolo Paulo, porque ele não estava aqui focando naquilo que de repente pudesse ser objeto das suas reclamações. Ele estava olhando as coisas boas que a comunhão dos santos trouxe à sua vida, à sua existência, ao seu ministério como apóstolo aos gentios, como missionário, que tanto sofreu naufrágio, prisões, açoites, mas que era continuamente abençoado por irmãos. Na nossa caminhada é assim também, irmãos. E é assim também na perspectiva em que nós somos abençoados. E na perspectiva de que nós também podemos abençoar. Não pense só, porque esse é o espírito da nossa época, o espírito do consumismo, né? Vem a nós, ao vosso reino, nada, né? Não tenha isso como uma característica da sua existência. Não é bom receber, não é bom ser abençoado, que nós possamos nos esforçar em abençoar os nossos irmãos. Obviamente que nós não estamos no tempo de abraçar. Inclusive Eclesiastes já nos ensina isso. Há tempo de abraçar e tempo de separar, deixar de estar abraçado. Como tem tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Nós também não estamos em tempo de aglomerar, de juntar, não é? Nós estamos em tempo de estarmos um pouquinho mais separados. Mas temos mecanismos, formas, maneiras de expressarmos e de nos tornarmos uma bênção na vida dos nossos irmãos. Lembre-se do seu pastor, lembre-se de outros pastores, lembre-se dos missionários, lembre-se dos presbíteros, líderes da igreja, lembre-se daqueles irmãos que estão um pouco afastados. Às vezes a palavra da crítica, a palavra da exortação, ela tem o seu lugar, ela é importante, eu não desmereço essa palavra, mas em alguns momentos nós precisamos entrar com socorro, com ajuda. É fazer como os filipenses. Eles se colocaram como pessoas que estavam dispostas a auxiliar aqueles que estavam na linha de frente, aqueles que estavam se dedicando exclusivamente, no caso aqui específico, às missões. O apóstolo Paulo, mesmo sendo prisioneiro no seu corpo, o apóstolo Paulo não deixa a sua mente ser subjugada, ser aprisionada. E ele coloca na sua mente aquilo que traz esperança. Não estou falando aqui de
pensamentos positivos, de coisas... Não estou psicologizando isso, não. Mas, de fato e de verdade, nós temos que ocupar nossa mente com aquilo que é bom. Imagine a sua memória, e aí vamos fazer uma correlação aqui, com a memória do seu computador, do seu celular. A nossa memória, irmãos, tem limite, ou não? Tem pessoas que têm uma memória privilegiada, conseguem acessar e armazenar mais informações do que outros. Tem gente que não lembra o que comeu no almoço. Se você perguntar agora, o que foi que você comeu no almoço? Não sei, não lembro. Precisa parar, pensar, se esforçar. Tem gente que vai lembrar o que comeu há um ano atrás, na data tal, na hora tal, no lugar tal. Não é assim? Tem gente que lê um livro e mal lembra do título e do nome do autor. Com dificuldade. Tem outros que vão absorver 40%, 50%, 60%. Mas todos nós temos memória. Eu acho que ninguém aqui está desmemoriado, né? Ninguém aqui está com Alzheimer ou alguma coisa do tipo. O problema é que quanto mais a gente enche a memória, a nossa memória de entulho, do que não presta, menos espaço vai sobrar para aquilo que presta. Vez ou outra você não tem que dar uma limpa no seu celular para melhorar a memória? Aí você percebe o tanto de entulho, de lixo que tem ali, lixo eletrônico. Às vezes a nossa mente está cheia de lixo também. O exercício é esse. Traga à memória aquilo que dá esperança. Delete, apague, coloque no lixo a memória que não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Vamos aprender com o nosso Deus, que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento. E olhe que a sua memória é infinita. E olhe que a sua memória é eterna. Eu fecho, meus amados irmãos, falando um pouco mais e fechando nisso, né, da importância da comunhão dos santos em transformar as nossas ações. Veja, ela transborda o nosso coração de alegria, de gratidão, ela fortalece a nossa fé, fortalecendo a nossa mente, quando nós trazemos à memória aquilo que traz esperança, ele traz à sua memória aquilo que glorifica a Deus, ele traz à sua memória aquilo que vai gerar esperança. Esse é o exercício prático. E aí o apóstolo Paulo vai falar das ações daquela igreja. E a igreja de Filipenses, ela é conhecida como igreja operosa, porque a comunhão dos santos tem que nos transformar em pessoas melhores. Não é? Principalmente se nós somos de Cristo. Principalmente se Cristo é o cabeça da igreja, nós precisamos a cada dia da nossa vida nos aperfeiçoarmos mais. A Ariane disse uma coisa ontem na nossa reunião de casais que eu achei muito interessante. Ela disse que, por exemplo, na vida conjugal, e essa é uma verdade que eu compartilho com ela, o correto seria que cada dia nós estivéssemos melhores e não piores. Era para ser assim, o primeiro ano foi mais ou menos, o segundo já foi melhor, o terceiro, quando chegasse nos 25, era para estar na antecâmara do céu conjugal, não é? Sem ter firmeza, tem que glorificar de pé, não é? A igreja glorifica de pé nesse momento. Infelizmente, às vezes não é assim que a gente vê. A gente vê o inverso, né? Primeiro ano, lua de mel, só maravilha, coisa boa. Segundo ano, terceiro, tal, aí começam as crises. Há quem fale de crise de 8 anos, de crise de 7 anos, e há quem fale de crise eterna, né? Até que a morte nos separe, tem crise, né? Então, meus amados irmãos, a vida precisa ser progressiva, e esse progresso, ele não se dá no campo das ideias. Esse progresso, ele não é uma coisa assim meio filosófica. Não, eu estou trabalhando a minha mente para ser uma pessoa melhor. Não, o progresso se dá através das nossas ações, da transformação das nossas ações. Possamos aprender com Tiago, que fala claramente que a fé sem obras, ela simplesmente não existe. O que são as obras? São as nossas ações. Então, Filipenses mostrou a fé que tinha através das suas ações. Então, a comunhão dos santos serve para transformar os nossos atos numa exortação que nós ouvimos, numa orientação que nós ouvimos. Agora, nós precisamos estar inseridos na comunhão dos santos. E eu fecho dizendo que vai ser praticamente impossível desfrutarmos dessa comunhão se nós não nos sentirmos parte dela. Se nós não enxergarmos que nós somos a igreja.
Como eu tenho dificuldade de ouvir irmãos se referindo à igreja na terceira pessoa. Na minha mente não se encaixa. Não, porque a igreja... Não é a igreja. Você dizer, não, eu, igreja, não faço isso. Nós, igreja, estamos deixando de fazer isso. A igreja não é uma entidade que está numa terceira pessoa, um ser distante de nós. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Então as ações são transformadas aqui dentro. Quer seja por uma palavra que nos coloca lá para cima, quer seja uma palavra que nos exorta e diz, olha, você está errado, muda de rumo, muda de postura. O caminho que você está escolhendo para a sua vida não vai levar para coisa boa, não. Você vai quebrar a cara. Isso tem como propósito, objetivo, melhorar a nossa vida ou piorar a nossa vida? Os pais que estão aqui presentes, quando os pais falam isso para os filhos, o objetivo é destruir o filho? O nosso objetivo não é fazer com que o nosso filho tenha uma vida melhor, porque nós já passamos por esse processo, porque nós já sabemos como a coisa funciona. Infelizmente, para nossa tristeza, isso aconteceu com a gente e acontece com os nossos filhos também. Nós temos dificuldade de compreender isso. O nosso coração está muito no presente, né? Está muito na satisfação do aqui e do agora. Então, o filho, se for contrariado, por mais que o ensinamento do pai seja maravilhoso e fantástico, ele não está nem aí. Ele quer simplesmente fazer a vontade dele. Tem gente que não abre mão de fazer a sua vontade, em hipótese nenhuma. Mesmo que isso configure-se em desobediência a Deus, em desobediência ao pai, em pecado, mas é a minha vontade. É um rei e uma rainha que está surgindo. O problema é que nós não somos reis e rainhas, nós somos vasos na mão do oleiro. E mais cedo ou mais tarde, ou a gente se quebra ou Deus nos quebra. E aí é aquele ditado, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. E às vezes a gente vai se deparar com a dor. Porque quando nós somos quebrados, dói. Às vezes machuca. Sábio aquele que quanto antes puder enxergar essa verdade do temor a Deus como princípio da sabedoria, da obediência aos pais como mandamento que está lá na espinha dorsal dos mandamentos de Deus como sendo algo importante. Feliz o homem que compreende e entende o mais antes possível que deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, e a comunhão dos santos ela vai nos ajudar nesse sentido, se ela for desfrutada de forma verdadeira, se for uma igreja verdadeira, nós seremos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento será perceptível através da mudança das nossas ações. Tem uma coisa que eu sempre fiquei intrigado, não consigo entender. Eu até tenho as minhas explicações, mas os irmãos vão ouvir que é difícil às vezes a gente compreender. Se fala ou se falou há alguns anos atrás no crescimento do número de evangélicos no Brasil. Os irmãos concordam comigo? Os dados do IBGE falam disso. Os irmãos não concordam comigo que a partir do momento que o número de evangélico cresce, deveria diminuir o número de assassinatos, o número de roubo, o número de estupro, o número de crianças passando fome, o número de velhos sendo abandonados. Vocês concordam que deveria crescer? Deveria diminuir, os irmãos concordaram. Deveria diminuir, concordam comigo. Cresceu um, diminuiu outro índice. A grande pergunta é, diminuiu os índices de criminalidade? Então alguma coisa errada tem. Talvez a comunhão não esteja sendo desfrutada de forma correta. Talvez nós precisamos reestabelecer ou estabelecer as marcas indeléveis de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. E resgatar essas marcas. E trabalhar nessas marcas. Aí seria fruto de uma outra série de mensagens. Quais as marcas da igreja? Tem uma série da editora Fiel que fala sobre isso. Vários livros. Vale a pena quem gosta de ler, quem gosta de se informar, os irmãos procurarem isso. Que Deus nos abençoe. Por hoje nos basta aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Que Ele nos fortaleça. Que Ele nos ajude para que possamos ser abençoados e ser bênçãos
na comunhão dos santos, através da sétima igreja, através dos nossos irmãos em Cristo, que Deus possa estar suprindo as nossas necessidades espirituais, emocionais, que possamos crescer a cada dia na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.